Senhor presidente, rapidamente para declarar e agradecer às deputadas e os deputados por aprovarem essa medalha Tiradentes para o produtor, roteirista e crítico de cinema brasileiro Kleber Mendonça Filho. É super importante falar do quanto que a arte, o cinema, o audiovisual é referência para a gente fazer debates importantes na nossa sociedade, e o Kleber Mendonça Filho faz isso com maestria. Inclusive, foi aí indicado e premiado com mais de 120 prêmios nacionais e internacionais. A gente pode dizer também de obras muito conhecidas e que foram apresentadas em importantes festivais como Cannes, Berlim, Nova York, Toulouse, Roterdã. Obras também como O Som ao Redor, Aquários, Bacurau que trouxe para a gente, inclusive, um susto, como numa cidade surreal, como as pessoas podem servir como alvos da sanha sangrenta de pessoas que só queriam ver pessoas correndo e as pessoas sendo assassinadas. Nossa, a gente olhar os dias de hoje, olhar para 121 pessoas assassinadas na Serra da Misericórdia, no Complexo da Penha e ali perto do Complexo do Alemão, demonstra o quanto Bacurau também ainda é atual e o quanto que a gente precisa discutir e debater também o nosso cinema brasileiro com a perspectiva mesmo de mudança e possibilidade de conscientização e de debates críticos sobre a nossa sociedade. Então, agradeço, é uma homenagem que a gente entrega de maneira muito respeitosa e admira, sem dúvida nenhuma, o trabalho do senhor Kleber Mendonça Filho. Então, muito obrigada, senhor presidente. Deputada Élica Takimoto, sempre muito gentil, fez um gesto aqui de mãe para mãe, né, justamente porque estava aguardando aqui a nossa fala. Enfim, a gente sabe que a gente tem algumas urgências quando é mãe, e a Rubi ainda está em amamentação exclusiva, então tem que correr lá para o gabinete para amamentar minha filha. Então, quero agradecer a minha querida amiga Élica Takimoto por ter cedido aqui a vez para eu poder adiantar um pouco a nossa fala, nesse dia que é um dia emblemático para o Estado do Rio de Janeiro, diante daquilo que a gente tem discutido diuturnamente dentro da Assembleia Legislativa, que é o abismo financeiro, orçamentário e fiscal do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, quando a gente vê que o governador Cláudio Castro empenhou 1 bilhão no Banco Master, a gente vê o quanto que a situação é ainda pior diante da operação policial feita pela Polícia Federal, que prendeu o proprietário do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Olha, o Tribunal de Contas do Estado tinha alertado ao governador Cláudio Castro para que era, inclusive, complicado fazer esse tipo de operação, no investimento de 1 bilhão neste banco, diante da situação já de crise financeira e administrativa do próprio Banco Master. Mas, quando a gente vê o presidente do Banco Master sendo preso e o governador do Estado ter investido 1 bilhão e aí colocado em risco de novo o Rio Previdência, a gente vê o quanto que esse governador não opera sob a lógica da razoabilidade das finanças públicas, não opera sobre a lógica da racionalidade nas finanças públicas. Pelo contrário, o que ele vai fazer é ação entre amigos, para que possa garantir aí toda uma situação de precariedade para a administração pública, para os servidores e as servidoras públicas, para os inativos, para os pensionistas e também aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, 25% do patrimônio do Rio Previdência foi aportado em fundos administrados pelo Banco Master, desse que foi preso hoje pela Polícia Federal nesta ação. O órgão do governo do Rio é responsável pelo pagamento de aposentados e pensionistas e é o terceiro maior fundo de pensão do país e gera um universo de 430 mil servidores e servidoras entre civis e militares. O Tribunal de Contas chegou a recomendar
que o Cláudio Castro fizesse uma intervenção no órgão diante da gestão temerária de recursos. Os aportes teriam sido feitos mesmo após os alertas feitos pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, o governador Cláudio Castro sabia que o Banco Master não era um banco para ter investimento de 1 bilhão, colocando o Rio Previdência em risco, jogando o dinheiro dos aposentados, da administração pública, no ralo, que foi isso que o Cláudio Castro fez. E aí, quando a operação que ocorreu também no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia e em Minas, o objetivo foi exatamente combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Então, a Polícia Federal cumpriu mandados em todo o Brasil e, nessa segunda-feira, inclusive, foi anunciado que a holding financeira Fictor adquiriu o Banco Master em uma operação de aporte financeiro a 3 bilhões. Ou seja, o governador que deu a toque de caixa 1 bilhão para o Banco Master, agora o que vai acontecer com as finanças do Estado do Rio de Janeiro? Agora o que vai acontecer com o abismo financeiro que a gente está envolvido? E aí, o Rio Previdência soltou uma nota para a imprensa que informou ter sido surpreendido por uma decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado sobre os investimentos ligados ao Banco Master. Inclusive, contestou as informações de que teria aplicado mais de 2,6 bilhões na instituição, afirmando que o valor real é de cerca de 960 milhões em operação regular e dentro das normas. É importante dizer que o Rio Previdência ainda afirmou que mantém uma solidez financeira e que cumpre todas as normas e as transparências de gestão do recurso previdenciário. Ora, a gente ainda outro dia estava aqui falando dos royalties do petróleo e dessa retirada da possibilidade do Rio Previdência, e nós estamos vendo cada vez mais o Rio de Janeiro se afundando em toda essa situação. E é claro, o governador hoje, que está em alta em todos os meios de comunicação, inclusive, o governador hoje virou um grande especialista em segurança pública. É isso, né, gente? Para virar especialista em segurança pública, basta matar 121 pessoas dentro do Complexo do Alemão e da Penha e ser reconhecido como o grande intelectual e promovedor de uma segurança pública eficaz. Ora, eu não vejo como sucesso deixar 121 corpos no chão, inclusive 4 corpos de policiais e outros policiais que ainda estão se recuperando. Olhar essas ações do governo do Estado, inclusive, quando ele tem elevada sua popularidade diante do sangue da população preta, pobre e favelada, é de novo repetir a lógica que a gente já vem denunciando aqui há algum tempo. Antes de processos eleitorais, antes desse boom eleitoral, sempre vem uma chacina para que o governador, em exercício, possa, a partir das suas mãos sujas de sangue, conseguir popularidade no nosso Rio de Janeiro. Isso é muito cruel, é muito terrível, porque a gente vai lembrar que antes das eleições também teve a chacina do Jacarezinho, onde a gente teve na cúpula da polícia, inclusive secretário colocando o número de pessoas mortas na chacina do Jacarezinho com o seu número de urna. Então, é desse tipo de ação que a gente está falando, que o governador Cláudio Castro se orgulha, que acha e chama para si todo o sangue negro derramado no chão das favelas e periferias aqui do estado do Rio de Janeiro. E aí, trazendo a questão da segurança, obviamente, a gente precisa, assim como hoje a Polícia Federal garantiu a prisão do dono do Banco Master, que o governador Cláudio Castro deu 1 bilhão, mesmo com os apontamentos do Tribunal de Contas de que não seria uma ação que pudesse precaver retorno concreto para o Rio Previdência, mas ele insistiu. Então, a gente tem que defender aqui
e fortalecer a Polícia Federal. Hoje, a Polícia Federal, não tenha dúvidas, tem a possibilidade de garantir, com base na inteligência, na informação, a apreensão e desmantelar o crime organizado, porque o que diferencia o dono de um banco, de um criminoso, de um fuzil dentro da favela? Eu quero saber, né? Só porque não matou 121 pessoas, né? Eu quero saber qual é a diferença. Porque é isso, quando a gente fala aqui de bandido, todo mundo, inclusive os bolsonaristas da base do governador Cláudio Castro, vai dizer que bandido bom é bandido morto, mas depende do bandido, né? Se não for amigo dele, de terno e gravata e branco, rico, não pode, né? Então, é importante que a gente faça essa diferenciação, até para a gente entender a lógica que se opera no Rio de Janeiro. Então, fortalecer a Polícia Federal é fundamental. Essa é uma instituição que tem demonstrado a sua capacidade técnica, independência e profissionalismo para enfrentar o crime organizado em nível nacional e internacional. A Polícia Federal é hoje uma das estruturas mais qualificadas para investir, inclusive, no desmantelamento de lavagem de dinheiro, tráfico de armas, corrupção sistêmica e redes transnacionais de crimes. Então, por isso, o papel da Polícia Federal, que prendeu o dono do Banco Master hoje e que tem feito ações concretas contra o crime organizado, é super importante. E é por isso também que nós pedimos a federalização das investigações sobre o massacre, a chacina que ocorreu no Complexo da Penha do Alemão, justamente entendendo que hoje as autoridades que deveriam investigar com transparência e isenção estão todas comprometidas de uma situação que prevê pouca transparência na elucidação do que de fato aconteceu no Complexo da Penha. Então, por isso, a gente quer a Polícia Federal fazendo essa investigação, a gente quer que se federalize desde a perícia à investigação para que a gente tenha respostas concretas. E segundo, é urgente também defender uma segurança pública baseada em inteligência e informação. E não é esse espetáculo que Cláudio Castro faz todo dia. Agora, o espetáculo da vez é zero barricadas. O mesmo governador que, em agosto, estava colocando barricadas nas favelas. Inclusive, a gente ironizou, falou assim, ué, o governador está usando a mesma prática do crime organizado e agora o governo está botando barricadas? Agora o governador, de novo, descobriu a pólvora e vai retirar as barricadas. Então, é um governo que vai, joga para lá, joga para cá, mas é porque demonstra a sua inabilidade com a questão da segurança pública. Então, ontem, quando o governador estava botando barricada também, falando que agora a barricada era do governador e não mais do crime organizado, hoje, agora, ele fala que é barricada zero. Então, não vai ter nem a barricada do governador, nem a barricada do crime. Olha que loucura. A gente vive isso, um desgoverno no estado do Rio de Janeiro, que o governador não sabe para onde anda na segurança pública, a não ser deixar 121 corpos no chão nas favelas e periferias. Para além disso, quando a gente fala de se basear em inteligência e informação, e não nesses espetáculos bélicos que o governador gosta, nem em operações que produzem essa letalidade, a inteligência significa cooperação entre instituições, em especial tecnologia, investigação de ponta, integração de dados e atuação estratégica. Segurança pública eficiente é planejamento, é informação, é coordenação, e não improviso e violência desproporcional para sair nos jornais nacionais e internacionais como o maior massacre da história do Brasil. É sobre isso que a gente está falando. E quando a gente fala baseado em inteligência, é inclusive dizer que o governador, que hoje tem 13 bilhões investido na polícia, não investe 1% desses 13 bilhões em segurança, em inteligência e informação. Ora, como é que ele quer nos convencer de que há inteligência e informação se nem 1% é investido nessas áreas? A inteligência e informação é o quê? Matar 121 pessoas. Terceiro ponto e último, desmantelamento real das organizações criminosas, começando pelos peixes grandes, governador Cláudio Castro. É isso que a gente quer, que ataque a lavagem do dinheiro, que o senhor sequer fala sobre isso. Sequer fala sobre isso, porque não quer pegar peixe grande, quer continuar na favela, matando preto descalço, correndo com a arma na mão. É isso, quando não é morador.
como a gente já teve, e estamos acompanhando várias famílias que tiveram os moradores atingidos nesse massacre ensandecido que o governador Cláudio Castro fez no Complexo da Penha. Então, o desmantelamento real das organizações criminosas começa com os peixes grandes, na lavagem de dinheiro, no tráfico de armas, na corrupção sistêmica. Cadê o governador que não fala da corrupção sistêmica dentro da estrutura do Estado? Se não fosse a Polícia Federal, a gente não estava sabendo de nada, inclusive. Então, a gente não pode continuar achando que prendendo, matando a juventude negra, pobre, favelada, que vai mudar alguma coisa, porque não está, evidentemente, atingindo as redes de comando financeiro, logístico e político do crime, que, inclusive, está dentro do Estado. A gente viu sobre o feminicídio político de Marielle Franco, que o criminoso estava dentro do Estado, no Tribunal de Contas, inclusive, dentro das casas legislativas, e delegado envolvido em acabar, em não deixar que a investigação sobre o feminicídio político de Marielle Franco chegasse a alguma conclusão. Então, a gente tem toda uma situação, inclusive, que crime, política e polícia estão envolvidos. Então, não tenha dúvidas, se a gente quer que o governador, ou que o Estado, ou que esse Estado tenha um mínimo de possibilidade de sair desse abismo, que é um abismo financeiro, fiscal, mas também é um abismo humanitário, a gente precisa exigir responsabilidade institucional de todas as instituições. É por isso que eu defendo aqui uma política de segurança que combine rigor investigativo, inteligência estratégica, fortalecimento da Polícia Federal, cooperação federativa e enfrentamento dos chefes, não das vítimas, não do abandono estatal que a gente entende que se tem nas áreas de favelas e periferias. Então, se queremos construir um país que seja de fato uma nação, a gente precisa começar por onde dói, garantindo segurança, direitos para todo mundo, e não só para uma parcela da população que vive na Vieira Solto, mas para toda a população do Estado do Rio de Janeiro que quer viver dignamente, que quer poder ir e voltar para sua casa sem ser atingido por uma bala perdida, que sempre acha um corpo, em especial o corpo negro e pobre. Muito obrigada, deputado Yuri.